Muito boa noite, está entrando no ar mais um News Pod, edição extraordinária, edição especial nessa sexta-feira, 22 de abril, né? 22 de abril? Dia do descobrimento do Brasil. Dia do descobrimento, olha aí, tá vendo? Eu hoje estou com esses três gigantes da docência, né? Essas três maravilhosas pessoas, esses três juristas, onde eu tenho a honra, né, de recebê-los mais uma vez, Dr. Arlen Souza, professor, Dr. Franklin Santos, também docente, e agora, pela primeira vez, quero dar as boas-vindas e agradecer ao Dr. Sérgio William. Eu que agradeço. Obrigado pela presença aqui nos nossos estúdios. Hoje nós estamos, apenas eu estou aqui, os outros estão de folga, né? Tiraram uma folga, porque essa semana eles trabalharam bastante. E hoje estou eu aqui nesse meio aqui, onde estou aqui para aprender. Esses docentes, os criadores do Instituto de Inovação de Prática Jurídica, é isso? Perfeito. Instituto de Inovação de Prática. Criadores, fundadores e docentes do Instituto. Vamos falar um pouquinho do Instituto, né? A palavra está aberta para os três, né? Fiquem à vontade, isso aqui é um bate-papo, não tem roteiro, não tem um tema a ser seguido, nós estamos aqui entre amigos, né? Então fiquem muito à vontade para dar esclarecimentos, enfim, falar um pouquinho principalmente do Instituto, que ele está aí, né? Eu quero garantir algo a minha vaga, né? Está garantido. Quero garantir a minha vaga e entrar nesse bate-papo. Eu já tenho acompanhado as lives do Dr. Franklin constantemente, fala lá sobre a execução penal. Eu tenho muita dificuldade em questão de calcular a pena, aquilo ali, eu tenho que participar, eu tenho que confessar, né? E eu tenho um apreço já pelo Arlen, já o conhecia de longa data, mais de vista, né? Agora eu tenho a oportunidade de ter esse contato, mas com você nós já tínhamos uma certa proximidade, agora eu estou conhecendo pessoalmente, né? E eu vou dizer uma coisa, o senhor foi muito bem falado no programa passado. Disseram que você foi professor deles. Eu tive a honra, então né? Chamou o senhor de velho. Eu tive a honra de conhecer essas coisas de longa data, né? O Franklin. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente lembra, né, que o Sérgio hoje é colega da gente, né, mas foi nosso professor na faculdade. E não só isso, ele foi um cara tão destacado e a gente tem o maior respeito, né? Claro. E foi o nome da nossa turma, ele foi o professor homenageado, né? Então mano, parece assim que eu e o Arlen somos meio velho. Mas posso fazer uma pergunta? E não é porque ele é velho, não, é porque o cara... O senhor está mais novo que os dois. Então, Quem dera, né? Quem dera. Rodrigo, para vocês verem só o tamanho do respeito e do orgulho que a gente tem de ter um colega tão destacado, né? Então, e o Sérgio, eu estava falando antes do coisa, se você falar em execução penal sem procurar o Sérgio, você vai ter uma perda muito grande, porque aqui de Rondônia, eu não posso falar pelo Brasil inteiro, mas aqui de Rondônia, seguramente, é o profissional que mais conhece sobre execução, né? Não só porque trabalhou muito tempo, né? Trabalha, mas é interessado, estuda sobre isso, né? Então, sobre a execução, se tem algum segredo para ser desvendado, está aqui. É um assunto que eu gosto muito. Não estou elogio gratuito, não. É a verdade. Então nós vamos falar bastante hoje. Rodrigo, a gente dá aula eu e o Sérgio na Universidade Federal, o Frank dá aula na São Lucas, né, uma faculdade também de muito respeito na cidade. E chegou um determinado momento que nós resolvemos conversar sobre a difusão de conhecimento, né? Porque isso estava muito enclausurado, especialmente nessa área do direito penal. Há uma dificuldade muito grande com os profissionais, porque, para você ter uma ideia, somente no mês de setembro de 2021 é que nós tivemos, desde a criação do Estado de Rondônia, desde a existência dele, mesmo como território, nós tivemos um mestrado em direito penal nesse Estado. E esse mestrado é um mestrado que é feito na Escola da Magistratura com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em que nós tivemos a grata oportunidade de sermos também professores. E essa deficiência que nós temos de direito penal,
né, uma deficiência orgânica por conta da região amazônica, a gente realmente padecer disso, nós chegamos à conclusão que era muito interessante nós, que somos apaixonados pelo direito penal, trazer isso para toda a comunidade. E começamos a trabalhar. Tivemos a felicidade de ter conosco a Alessandra, que está aqui, né, no background, ela não gosta de aparecer, né, e o Jânio também, né, que é um grande companheiro que está conosco nessa empreitada. Qual foi o mote de tudo isso, além da possibilidade de difusão de conhecimento? Foi compreender que nós, né, que somos doutores, né, em direito, temos a necessidade de falar sobre isso e ter também a possibilidade de beber na fonte daqueles que trabalham com isso, né? Então, os advogados, os operadores de direito de maneira geral, que possam compartilhar conosco esse momento, que é um momento ímpar. É um momento que a gente tem vivido, e para mim é muito novo, que eu tenho grande dificuldade na rede social, né? A Alessandra fica chamando minha atenção, porque eu tenho que colocar lá na hora que eu vou tomar café, lá o que eu estou comendo. Então, para mim é difícil essas coisas. Mas a gente está se ambientando. A Alessandra é assessora, digamos Não, assim. a Alessandra é quem manda no negócio todo aqui. A parte administrativa, porque nós conhecemos um pouquinho do direito, mas a parte administrativa não conhecemos nada. Nada. Então a Alessandra quem faz esse que trabalho. conduz esse trabalho todo. E aí, como o Franco falou, né, eu e o Franco somos da mesma turma da faculdade, somos da mesma turma da escola da magistratura, estudamos juntos para... Prestaram concurso juntos? Tudo, né? Reprovaram juntos? Né? Reprovamos Juntos, juntos, né? Então, essas agruras que nós Casal 20. passamos... isso. Bom, né? Já teve quem falasse. Nós temos episódios tanto quanto complicados. Mas veja... Aí talvez por trás das câmeras a gente conte. Ficou com vergonha. Então, assim, e a gente, com essa necessidade toda, e o Sérgio como mestre, né? Porque é isso que a gente tem, esse sentimento por ele, pra você ter ideia, depois que nós passamos para magistrados, né, entramos no Poder Judiciário, nós fizemos mestrado juntos, né, fizemos doutorado juntos, tá? E agora eu terminei o pós-doutorado ano passado e o Sérgio e o Franco estão entrando também, né, nessa mesma toada, para que a gente possa ter a capacidade de discutir e ter um leque muito maior com relação a isso. E você vê que o Instituto, a base dele é a compreensão do mundo à sua volta. E essa compreensão dentro do direito penal é fundamental e face desse dinamismo que nós estamos vivendo. Toda hora as coisas pululam, né? Toda semana, quiçá de 2 em 2 dias, aparece uma jurisprudência nova. Tem uma jurisprudência novíssima agora a respeito do furto noturno, né? Da impossibilidade do furto noturno ser insignificante. Então é bem nova, e trazendo tudo isso, o Instituto está de portas abertas para todos que têm a capacidade ou que querem, na verdade, essa discussão, né? Porque também nós não podemos negar em momento nenhum que nesse primeiro momento é um momento de descobertas enormes, né? Então, e o Instituto tem feito muito isso. Por mim e para o Sérgio, então, Ave Maria. O Sérgio tinha 3 seguidores no Instagram, agora ele tem 1.500. Digital influencer. Entendeu? Então a gente não tinha nada, né? A gente não sabia. O Franco é mais habilidoso. Eu adorei o adjetivo. Ele é mais habilidoso, né? Mais solto nas redes sociais. Então, esse é o nosso instituto, né? Eu acredito, nós somos pessoas de muita coragem para enfrentar esse mundo, tem muita gente colocando o seu produto, os seus conhecimentos, né, no mercado, mas uma coisa podem ter certeza aqueles que estão conosco aqui: o nosso conhecimento não é superficial, né? A gente não fala, né, aqui em cima de assuntos que são efetivamente muito simples, né? A gente mergulha especialmente na prática e nas grandes dificuldades que os profissionais de direito têm no direito penal, né? A gente está com um curso que deve sair agora, né, nas pós, o curso chama Prisões Cautelares. É um curso extremamente interessante, com muitas questões práticas, que motiva muito. Quando eu estava gravando as aulas, e aquilo me pega assim, com muita força, dá para ajudar muita gente aqui.
Porque eu estou colocando a minha vida, né, 21 anos de magistratura, né, mais de 20 também de magistério superior, estou colocando ali. Né, coisa que eu vivi, não é discutir o que tinha na graduação, é discutir a nossa vida, o nosso dia a dia. É o diferencial, né, de você associar o conhecimento técnico, que nós tivemos que aprofundar com mestrado, com doutorado, e além disso, toda uma vivência prática, né, de todos com mais de 20 anos de magistrado. Então, essa experiência na vivência prática, mais o conhecimento teórico, é que permite agora com que nós tenhamos condição de lançar um material que é diferenciado. Diferencia, bota diferencia. O nome do Instituto ele já é bastante sugestivo. Quem criou? Inovação. Quem criou o nome? Inovação e prática. Mas foi a Alessandra, não. Não, o pior que você vê, nós temos ajuda também nós contamos com a ajuda de um profissional em mídias sociais. Ele está nos orientando. Então, nos foi pedido para bolar um logo. E aí ele disse, olha, esse logo que vocês criaram ficou muito bonito, para a pessoa de 50 ou 60 anos. Então, até isso, a cor... imagina, nós conhecemos de questões jurídicas. Essa questão de marketing, nossa, então quem trabalha com isso, o André Luso, né? E a Alessandra. Então, esse trabalho nós estamos bem guarnecidos, porque são coisas que nós não conhecemos. Graças a Deus que vocês têm a Alessandra. A Alessandra, você vê, a Alessandra ela vem para um trabalho. Toda vez que um de nós vai apresentar participar do podcast, a Alessandra ela não aparece, mas ela sempre está aqui. Então, ela é a pessoa que fica ali. Nossa, tudo que nós precisamos é ela que... Eu vou colocar uma vírgula aí. A Alessandra vai vir sim, e ela vai falar que vai sim. ser muito difícil. Nós vamos abrir um dia para... Além do que, a representatividade dela é muito grande, ela é presidente do Tribunal de Ética. Verdade. Ela vai vir aqui falar bastante. Significativo o peso dela para todos nós. Mas você vê, então, o nome do Instituto, Instituto de Inovação e Prática. A nossa proposta é exatamente nesse sentido. Como o Alho estava falando, surgiu uma discussão ontem, nós sentamos, nós conversamos sobre o que aparece além dali, né, daquela decisão de alguma novidade. E a nossa proposta é trabalhar em cima disso. Né? E a parte mais, que eu atendo assim, que seria de maior utilidade, é a prática. Ontem mesmo eu estava fazendo uma live de um advogado e divulgando como foi o trabalho do advogado. O advogado possibilitou o julgamento em 16 dias de um processo complexo. Nós queremos que os advogados trabalhem desse jeito, que eles compareçam e digam, olha, eu quero exatamente isso. E não fazer um pedido genérico que até a gente como juiz diz, nossa, o que esse cara está pedindo mesmo? Né? Então, se o cara tiver uma qualidade tal, diz, olha, eu quero que seja enfrentado essa questão. Nossa, para o juiz é excepcional. E o cara, ele tem a resposta que ele queria. Então, a nossa proposta é exatamente essa. Um detalhe importante no seu caso lá, né? Ele está preso no fechado, porque ele está aguardando o julgamento preso. Se em 17 dias resolve o julgamento e aplica, por exemplo, um regime semiaberto, ele sai em 17 dias. Quer dizer, para o cliente é uma coisa assim, muito importante. Para o advogado é uma grande vitória também. Para o juízo, excelente, porque exerceu jurisdição em tempo... E você vê, o CPC de 2015, né, ele fala do princípio da cooperação. E o CPP não conversa sobre isso. Mas se a gente olha a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da cooperação está presente aí. Né? Então, o Ministério Público também colabora muito. Porque o Ministério Público, por exemplo, tem 5 dias para falar. Se ele trava nos 5 dias, os 17 já não tem mais. Né? Então, vejam. Esse princípio da cooperação é fundamental e pode ser aplicado em vários segmentos. Né? Se preparar para manifestar em audiência é uma agilidade que facilita a vida de todo mundo. Lógico, com qualidade. Né? Já vi que entra em debate mesmo, vocês três, né? Sim, e nós temos uma coisa, eu sempre discuto isso com o Franco. Algumas questões sobre bench trial, aquele julgamento de balcão, tem um horror aquilo. Nos Estados Unidos agora nós tivemos... movimentos nesse sentido por conta da pandemia. Então o cara chega lá e o Ministério Público, né, faz uma proposta e diz, você tem aqui 5 anos, tá, senão a gente vai instruir o processo. O cara está ali numa situação normalmente de vulnerabilidade, o réu aceita aquilo, que muitas vezes numa instrução pode ser revertido. Esse processo, especialmente do Franco, não teve nada disso, teve instrução, teve tudo. Só que foi celery.
Porque houve a cooperação. Então, a minha dificuldade com relação a isso, e discuto também muito essa questão, né, que eu acho que o legislador brasileiro foi tímido com relação à audiência de custódia, que ele podia ter feito ali o juizado de instrução. Mas havia muito lobby político também por trás disso. O juizado de instrução poderia, né, esvaziar várias funções públicas, como, por exemplo, em dado momento do delegado de polícia. Né? Então, como construir isso? Né, a gente teria o juiz de instrução, né, a gente tem dificuldade hoje com o juiz de garantia, toda uma estrutura. Mas, se nós conseguimos trabalhar e caminhar... Advogado, juiz, promotor, e só resolve um detalhe. Quando podia ali já estender e resolver uma outra quantidade de situações muito importantes. Muito importante. É legal falar em experiência, que a maioria das pessoas não sabe. O Sérgio, ele foi delegado de polícia. Ele professor de educação física, foi meu professor de foi policial também. O Arlen foi policial militar e eu fui policial civil. Então, até essa bagagem, esse traquejo, nos facilita caminhar nesse... Né? Porque é uma seara que não é muito simples, né? Para a gente até fica mais simples, porque às vezes eu até falo, né, eu sei o que o cara está querendo falar. Na hora que está sendo ouvido ali, eu estou entendendo perfeitamente. Às vezes até o promotor não consegue entender. Por que não trabalhou nessa área? O que esse cara está falando? Eu sei o que o policial, quando está sendo ouvido, eu sei a referência que ele está fazendo. Né? Inclusive, referências ficam ocultas, né? Tácitas. Né? Então, a gente compreende. Esse contato facilita muito a vida da gente. Né? Essa experiência, assim, que não tem preço. Pensar como juiz criminal é diferente de pensar como juiz civil, inclusive. Você tem que ter um certo tato. Sim, porque essas circunstâncias, o direito penal, ele vive efetivamente de uma moldura onde as dificuldades sociais, elas são muito claras. Não estou dizendo que o juiz civil não viva isso, por exemplo, numa integração de posse. Né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa estrutura social, até com a reforma de 84, do Código Penal, fica muito claro quem é que a sociedade entendeu que tinha que ficar preso. Essa é uma grande discussão. E quando a gente começa a discutir isso, a gente começa a discutir, por exemplo, a questão dos crimes patrimoniais, né, que são, assim, os tops, né, que a gente tem na cadeia. Depois disso, o tráfico de drogas, que está intimamente ligado também a lucros, né, ilícitos. Ora, quando eu tenho esses dois segmentos, e esses dois segmentos eles proliferam, especialmente, né, numa condição, né, social vulnerável, né, que são especialmente as periferias das nossas cidades, nós lidamos toda hora com isso. Tem, no início desse século, né, 2000, acho que tem um documentário muito importante onde aparece o hoje aposentado desembargador Geraldo Prado, na audiência, e aplicando o tráfico privilegiado, né, no rapaz, né, de 18, 19 anos. Tá? E ele aplica sem ter previsão legal, que era 63, 68, não tinha previsão legal do tráfico privilegiado que nós temos hoje. Mas ele entende que não tem razoabilidade, na época era 3 anos a pena base. Não tem razoabilidade o cara que era fogueteiro, né, ser condenado àqueles 3 anos. Só que essa... É legal se tratar isso. A nossa preocupação com as pessoas carentes, né? Eu acabei de construir um artigo que daqui a pouco nosso instituto vai publicar sobre os crimes patrimoniais praticados por moradores em situação de rua, né? Que é uma coisa bastante comum e é uma resposta comum, mas que talvez, e a gente sempre coloca nessa perspectiva, né? Do talvez deve ser olhado de uma forma diferente. Né? Então, são provocações que a gente faz e que, de repente, pode até ser utilizado aí mais para frente. Né? São provocações. Dá para fazer uma conexão com o que o senhor falou agora, da questão dos moradores em situação de rua. Né? Cometem pequenos furtos ali relacionados ao princípio da insignificância. Teve um julgamento recentemente, né? Não sei se o senhor acompanhou, se os senhores acompanharam, qual não houve a absolvição do réu, em razão dele ter furtado 3 desodorantes, 2 né, barbeadores, enfim, totalizando R$ 114,36, sabe, não? Onde um dos ministros quis a condenação e
acabou que venceu a tese do princípio da significância. Por que não ir aplicar? Em razão dos antecedentes, né? Então eu percebo que chega-se diversas situações dessas, e como fica essa aplicação desse princípio, né? Você como docente, como seria essa aplicação num caso concreto? Esses são desafios, né? Porque, veja só, quando a gente vai estudar direito penal, o direito penal ele é direito penal do fato. Quando essa perspectiva, você não olha para o agente que praticou o crime. Você olha para o fato acontecido, né? Então, quando eu estou julgando o processo, é aquele fato isolado. Nessa perspectiva, não caberia você avaliar os antecedentes do indivíduo, né? Então, essa é uma questão assim que não é muito simples de resolver. As divergências são muito... Que você fala assim, olha, o cara subtraiu ali uma garrafa de cachaça, né? Valor menos de R$100, então é insignificante. Aí vem o Supremo e o STJ dizendo, não, a insignificância, ela não olha apenas para o valor do objeto, mas para outras, para o que envolve ali em torno, né? Então, não é uma coisa muito simplória. O Alan estava falando agora sobre o furto noturno, né? É uma outra... É um outro olhar. Tem uma teoria interessante, a teoria da culpabilidade, que é do Eugênio Zaffaroni, que é interessante. Ele leva em conta o seguinte, a questão do estado de quem praticou o crime. Então, um morador de rua. O estado... da pessoa. Então, por exemplo, você é filho de uma pessoa de classe média alta, que teve todas as condições de vida perfeitas, se envolve no crime. Você não tem que ter nenhum benefício por conta disso. Mas aquele indivíduo que foi criado em periferia, sem pai e sem mãe, abandonado pelo Estado, viveu em estado de miséria, quando ele pratica um crime nessa fase adulta, o Estado tem uma responsabilidade por ele chegar a esse ponto. Então, na hora de você aplicar uma dosimetria da pena, vai ter que haver uma redução por essa condição de abandono anterior que ele viveu. Então, seria essa a teoria. E o custo para o Estado no indivíduo desse... Né? O furto de bagatela, o furto insignificante não devia ser de interesse penal, né? Porque ele não causa o abalo patrimonial que configuraria o crime. Sem esse abalo patrimonial, não deve existir crime, por consequência, não tem que ter punição. Mesmo porque isso é uma coisa muito importante. Uma prisão custa muito caro. Então, você condenar alguém a 1 ano, por exemplo, de cadeia, né, de prisão, ou deixar ele aguardar o julgamento 4, 5 meses. Vamos imaginar que ele ficou 4 meses preso por conta desse crime. Em tese, 1 mês de prisão custa R$1.800. Ficou 4 meses, ele ficou praticamente R$8.000 de custo para o Estado. Quando, na verdade, a subtração dele foi de R$100. Qual a lógica para o Estado, né, investir R$8.000 num abalo patrimonial sem violência que custou R$100? Você fazer um comparativo só com isso que o Sérgio está falando. Um acidente de trânsito em que houve dano patrimonial, só dano patrimonial, não é ilícito penal. Uma das pessoas ficou prejudicada ali, porque vai ter que consertar o carro, e não se discute a aplicação de pena. Acidente de trânsito sem vítima é uma discussão cível. Então, talvez nós devêssemos fazer esse comparativo para dizer que um furto insignificante não deveria ser olhado dessa forma. É claro que a gente não pode esquecer a situação da vítima. Mas naquele acidente de trânsito, o Estado não se interessa em penalizar a pessoa. Talvez seja um argumento para a gente ter um outro olhar em face disso. E o motivo da penalização é a reiteração de conduta, que afasta a insignificância. Mas eu estou hoje presidente da turma recursal do Tribunal de Justiça de Rondônia, e eu tenho uma posição que é vencida, né, com relação ao encarceramento pelo sistema da Lei 9.099, pelo microsistema. Eu entendo que a lei não permite esse encarceramento. Eu sou vencido porque os meus colegas entendem que é possível aplicar o 44, né, na substituição, se não houver reiteração de conduta, se não houver reincidência. Ponto. E aí é uma discussão, o Sérgio faz essa discussão importante, porque, por exemplo, em Portugal você tem uma classificação de ilícitos penais. E aqui no Brasil, o Arthur Gueiros, né, que é colega da gente no mestrado, né, que dá aula,
ele divide os crimes de menor potencial ofensivo, os crimes de médio potencial ofensivo e os crimes hediondos. Tá? Então, são esses 3 crimes que nós temos. E aí, se você tem os crimes de menor potencial ofensivo, que justificativa tem você encarcerar, mesmo na reiteração da conduta? E na prática não acontece o cárcere. Isso que é mais difícil. Como você não é efetivo numa ordem judicial, isso traz descrédito também para o Poder Judiciário, desculpe. Por que não é efetivo? Porque quando chega lá, por exemplo, na vara de execução penal, um cara que numa ameaça, ele é reincidente. Reincidente é específico na ameaça. E aí ele foi condenado, assim, a monstruosidade de 6 meses de detenção. Ameaça, detenção, perfeito? 6 meses de detenção que ele tem que cumprir. Detenção começa a cumprir primeiro no semiaberto ou no aberto. Reincidente. É isso, né? Aí o pacotezinho, ele não vai cumprir isso. Ele não vai. Por que ele não vai cumprir? Primeiro que não tem vaga no sistema. Segundo que esse tipo de delito normalmente se transforma numa tornozeleira eletrônica. E você perde uma resposta para uma outra pessoa que praticou um delito mais grave. E aí eu acho que o Sérgio pode nos ajudar muito nisso, por conta especialmente da maturidade que ele tem nessa matéria. Né? Como fica isso, Sérgio? Na fase de Olha, execução penal. Obrigado por me ajudar, na discussão. Para quem não sabe, o Sérgio é o titular da VPEMA, da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas. Então, E ficou muitos anos na VEP, né? Que é Vara de Execuções Penais. Bom, a questão do sistema penitenciário, o grande problema é o seguinte, é a contaminação criminógena que ele vai impor. Né? A prisão, ela tem um detalhe muito importante. Prisão é algo muito importante. Eu respeito muito a prisão e acho ela muito importante. Então, eu não sou contra a prisão, pelo contrário. Acho que ela é absolutamente necessária, principalmente num país violento como é o Brasil. Mas tem um detalhe muito importante. Ela tem que ser usada com muita cautela, com muita parcimônia. Porque quando eu começo a usar a prisão para tudo que é caso, eu vulgarizo a prisão e eu crio um mecanismo de superlotação. Né? Você tem uma ideia, assim, superficialmente. Em 1990, nós tínhamos 90 mil presos no Brasil e uma população de 140 milhões de habitantes, mais ou menos. 2019, nós chegamos a 208 milhões de habitantes, então um crescimento de 40% mais ou menos, e chegamos a 812 mil presos, um crescimento de mais de 800%. Então, enquanto a população civil cresceu 40%, a prisional mais de 800%. Isso é um custo de manutenção gigantesco. Né? Nós temos um déficit de 250 mil vagas hoje. Para construir essas 250 mil vagas, seriam 11 bilhões necessários. Para a manutenção dessas criações de vagas, mais 7 bilhões. E quem vai pagar tudo isso? Somos nós. É o nosso imposto de renda. Não é? Então, existe uma inviabilidade jurídica, mas principalmente econômica, de usar esse modelo de prisão como mecanismo primário de punição. O que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que ter um sistema mais inteligente. Eu tenho que continuar usando a prisão, mas para aqueles casos mais graves, mais violentos. Essa prisão vai ser necessária. Com um detalhe mais importante também, prisão é como uma bomba atômica. Eu posso chegar ao ponto de precisar usar uma bomba muito poderosa numa guerra, num conflito, para botar fim ao conflito, para antecipar o resultado. Só que todas as vezes que eu usar essa bomba muito poderosa, ela vai deixar muita sequela. É a prisão. A prisão é exatamente esse mecanismo. O mais grave, o mais duro mecanismo que nós temos, mas todas as vezes que nós usamos, vai impor sequela. Eu vou deixar um filho que não vai dar assistência para a mãe, um pai que não vai atender a esposa nem o filho. Vou separar esse indivíduo de uma vida regular em sociedade, vou colocar ele numa vida enclausurada só com outros apenados, muitas vezes piores do que ele. Então tem uma contaminação criminógena que é muito perigosa. E quando eu crio esse mecanismo de superlotação, o que eu favoreço de imediato é o domínio do espaço pela massa carcerária. E aí eu tenho a criação das facções criminosas. Então, tudo é um ciclo que eu tenho que observar. Não é? Se eu puder usar, por exemplo, como foi citado aqui pelo Arlen e pelo Franklin, num crime de pequeno potencial, um crime mais
vamos dizer assim, lesividade mínima, eu tenho que usar um outro mecanismo. Eu não posso ficar com esse mecanismo de prisão. Eu tenho que usar penas alternativas, multa. Na Alemanha, 70% das punições que eles aplicam são penas de multa. Uma pessoa que é multada R$1.000, R$2.000, R$3.000, ela vai pensar duas vezes em cometer de novo um ilícito. Né? Às vezes uma punição em regime aberto, num sistema sem controle, tem menos efeito do que uma punição diferenciada. Então nós temos que reverter esse quadro. Eu vou mais longe, sempre falo com o Arlen, com o Franklin, né? No meu ponto de vista, o direito brasileiro devia ser redimensionado para criar as figuras do crime, do delito e da contravenção penal. Nós temos crime e contravenção. Delito e crime para a gente é a mesma coisa. Mas países da Europa, exemplo de Portugal e França, eles tratam delito como uma conduta menos gravosa do que o crime. Crime é sempre algo muito grave e crime é sempre prisão. E qual o sentimento da diferença, já que o senhor abordou delito e crime? Qual é o nosso direito não tem. Não tem. O direito italiano, por exemplo, qual é a diferença? Se você praticar um homicídio simples, vamos dizer assim, um homicídio que teve uma discussão, uma desavença, você acabou cometendo o ilícito e matou alguém, um homicídio. O homicídio para eles é um delito, né? Um crime de menor gravidade. Por quê? Porque se eu tenho um homicídio sanguinário, um homicídio qualificado, por exemplo, esse seria um crime. Tá? Eu estou dando só um exemplo genérico, porque na verdade você tem que ver o que eles consideram crime e delito. Mas, por exemplo, crime para eles, se tem um crime, não tem conversa. Você vai começar na prisão. É cadeia, prisão. Se você pratica um delito, você não inicia na prisão. Você pode até chegar à prisão por você descumprir reiteradamente as medidas alternativas que forem aplicadas. Até para não perder também a qualidade, né, do sistema. Que se aplica uma pena, o cara não cumpre, ele está demonstrando que não tem respeito pela ordem judicial e aí pode agravar a situação dele. De prescrição executória, digamos assim? A prescrição é a passagem do tempo, né? Na execução. Na execução, a prescrição executória pressupõe que tenha trânsito julgado da sentença condenatória e o Estado tem um tempo para executar aquela pena. Se ele não executa naquele tempo, ele perde o direito de execução. E acontece? Mas demais da conta. É a fórmula do artigo 109, né? Olha, eu estou no meio de gigantes hoje aqui no direito penal e eu estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. Mas essa classificação, se chegasse ao Brasil, crime, prisão, delito, né, a possibilidade de penas alternativas e contravenção, só mesmo as penas de multa, nós teríamos um direito muito mais eficiente. Tem uma parte da doutrina, que a classificação que o Rodrigo está perguntando, trata delito como uma espécie e crime e contravenção como gêneros. Tem uma parte da doutrina que trata isso, mas a proposta não é essa. A proposta é que nós façamos, né, 3 modalidades, onde uma modalidade reclama uma resposta mais dura, a outra uma resposta menos, e a contravenção é como se fosse um puxão de orelha. Né? Então, tem espaço para isso. Só que o nosso sistema não permite. No nosso sistema, ou é crime, e aí o tratamento é prisão, possibilita a prisão, ou é contravenção, que é um puxão de orelha. E gera um equívoco, do meu ponto de vista. O Arlen julga lá um caso grave. Eu tenho um caso concreto. Tem um amigo meu que foi invadido o escritório dele aqui em Porto Velho, e entraram armados, colocaram a arma na cabeça de funcionário, na boca de funcionário. Eu sei que tiveram vários envolvidos. E esse meu amigo ficou assustadíssimo com esse crime. E em Porto Velho, o Frank, por exemplo, é muito rápido. As varas criminais são muito rápidas. Rondônia é o estado com menos preso provisório no país, mérito dos juízes criminais. E a média no país, desculpa, Sérgio, são 40% de preso provisório. Nossa, abaixo de 20%. Sim, a nossa é muito abaixo disso. Mas é uma preocupação muito grande do Poder Judiciário Central a respeito disso. A maioria dos presos são os presos em flagrante, né? Eu acho que a gente isso é uma outra discussão que a gente pode colocar com respeito à eficácia das investigações. Esse meu amigo, né, 2 meses depois do fato, ele me liga. Sérgio, eu vi o cara na rua hoje, o cara fugiu. Né? Vai me pegar de novo, vai... Né? Eu disse, não, calma, dá o nome, né? Eu vou ver como é que está a situação dele, que se fugiu, se não fugiu, né? Eu fui ver, não fugiu nada. Ele tinha sido julgado com 2 meses, tinha pego um semi-aberto, que é um outro problema que eu falo, né? Num crime, você não começaria um semi-aberto. Mas aqui no Brasil, você pega uma pena menor do que 7 anos, menor do que 8 anos, você inicia no semi-aberto.
Então o cara entrou, invadiu, roubou com muita violência, pegou uma pena de 7 anos, mas pegou um regime semiaberto. E aí 2 meses depois, esse meu amigo viu o cara na rua. E o que ele pensa no final da história? A justiça não funcionou. A justiça, né, é fraca. Mas as leis são brandas, né? A sociedade. É uma questão de aplicação da própria lei. Então nós temos que repensar. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que devia haver uma reavaliação dessas figuras. E eu particularmente acho inaceitável a ideia de alguém cometer um crime que é muito grave, algo que é muito grave, e não ir para a prisão. Acho, teoricamente, uma ofensa, né, à criminologia, o conceito de crime de pequeno potencial ofensivo. Então, os que vão para o GCRIM. Se é pequeno potencial ofensivo, não podia ser crime, devia ser uma outra coisa. Se é crime, aí sim, devia ter o tratamento mais rigoroso. Mas eu estou dizendo isso aqui como teoria, porque a prática nossa não é essa. A prática nossa, crime e delito, nós temos o mesmo tratamento. E contravenção tem um tratamento extremamente brando também no nosso país. Nós temos uma questão a respeito dessa contaminação criminógena que o Sérgio coloca, que é uma coisa muito importante. O Brasil, ele criou dentro dos seus presídios facções criminosas, organizações criminosas. Verdade. A primeira que a gente conhece, né, é a Falange Vermelha. A Falange Vermelha foi criada na Ilha Grande quando houve mistura dos presos políticos com os presos comuns. E de lá segue-se várias facções, né? A facção mais importante, né, que nós temos hoje no Brasil, o primeiro comando da capital, o PCC, que foi criado também dentro do Cadeirão de Taubaté, né, do chamado Piranhão. Né, tá. Então veja, o que acontece? A gente tem essa criação, essa jabuticaba, né? Criação tupiniquim, porque normalmente as gangues, né, Los Angeles, as gangues são de rua e eles vão para o presídio. Aqui é o contrário. Aqui dentro dos presídios há recrutamento dessas facções criminosas. Tanto assim é verdade que quando o flagranteado chega no presídio, é perguntado a ele que facção que ele pertence. Né? O Sérgio, a tese de doutorado do Sérgio é Muros Altos e Rio de Sangue, né? Tão bonito. É justamente sobre essa discussão. Então, veja, ainda temos nesse contexto, bom, eu estou falando de 2 facções criminosas, o Brasil tem muitas facções criminosas, né? São mais de 87 sim, cadastradas. Só na Bahia tem 14, assim, pululando, fora as que... Mas só 2 nacionais. As locais. As locais. As locais. As 2 nacionais, e o Comando Vermelho, né? E que já foram aliados até 2016. Mas é uma outra história. Mas esse recrutamento foram aliados até 2016 e eles rompem com o evento da morte de um traficante muito famoso lá em Ponta Porã, Rafite. Isso, eu acho que com uma ação assim espetacular, né? De colocar uma ponto 50 atrás dentro do SW4. Isso. Entendeu? Então aí vejo. Isso todo teve uma repercussão que a gente pode, no dia que a gente quiser falar sobre a organização criminosa. Mas no geral é o seguinte, como esse recrutamento é feito dentro do presídio, muitos presos que ali vão, né, por crimes menores, até por reiteração de conduta, por exemplo, no caso do furto, eles vão para lá e entram nessas facções. E aí acontece uma coisa muito louca. O que é isso? Eles se comprometem com a liderança que está ali dentro. Então, quando eles saem, eles têm que dar um retorno para eles ali. Ou seja, é um ciclo vicioso. Né? Tem um termo, preso pasta azul. Isso. O que é isso? Preso pasta azul é o preso do Estado que vai para um presídio federal por conta de comandar a organização do Estado, ou muito perigoso, muito violento, vai para o presídio federal. Fica lá em média 2 anos e retorna para o Estado. Quando ele volta para o Estado, ele volta com uma pastinha azul do Sistema Penitenciário Federal. Então ele é chamado de preso pasta azul. O fato dele entrar no sistema estadual já o transforma numa espécie de ídolo ou de liderança dessa massa criminosa. Então é muito interessante. Eu tive um caso quando eu era policial. Né? Eu fui também policial e teve uma situação dessa, um preso bastante conhecido que tinha vindo do sistema penitenciário e nós estávamos numa intervenção à época dentro dos presídios. O sistema penitenciário estadual entrou em greve naquela época, 2012, e a polícia militar, né,
Teve que ocupar. a intervenção. Aí chegou foi deslocado um preso do presídio federal para a estrutura para chegar dele. Na hora que bateu no portão do presídio, quem abre, viemos deixar não sei, vou até citar o nome aqui, mas Maximiliano, né? Eu tomei um susto quando eu vi aquela estrutura toda, a gente imaginava chegar, mas assim, realmente é uma coisa diferenciada, foi algo bem diferenciado, causou assim, nós não estávamos habituados com aquela situação. E isso é um grande problema hoje. Então chegou com a pasta azul, creio. Chega com a pasta azul, é o chamado preso pasta azul. Mas é muito importante dizer o seguinte, Rondônia, nós temos um projeto piloto aqui, que pode ser uma referência nacional, que é de classificação de presos e de unidades prisionais. Nós fizemos um convênio com o governo norte-americano em 2010, 2011, um grupo de advogados, juízes, promotores, advogados também da Sejus. Fomos para o estado do Colorado, dos Estados Unidos, para conhecer o sistema deles de classificação. Trouxemos para o Brasil esse modelo e aqui foi feita uma adaptação. Lá não tem semiaberto nem aberto, lá é só regime fechado. Então classifica unidade fechada de segurança máxima, média e mínima. Aí tem a Supermax lá, que é seria o nosso presídio federal aqui. E o preso, ele vai ser classificado. Muito perigoso, vai para a unidade mais segura. Pouca periculosidade, lá tem presídio de lona e tem presídio que a porta é aberta, tem um supermercado na frente. De lona? Ele atravessa a rua e vai no supermercado e volta. Né? Mas depende desse perfil do preso, dessa avaliação que se faz do preso. O nível dele de periculosidade é muito baixo, o Estado não tem que gastar muito dinheiro com a contenção desse indivíduo. Então nós estamos replicando esse modelo aqui agora. Já tem aqui uma unidade classificada, que é o Vale do Guaporé. Então só vai preso com perfil específico para essa unidade prisional. Tem sido muito funcional, muito. Só que eu já comentei com o pessoal, na verdade nós temos que dar um passo a mais agora. Já testamos o formulário, já tem um know-how. Agora nós temos que ampliar para classificar também unidade de segurança máxima, média e mínima, criar essas unidades e depois começar a identificar os presos também, pelo perfil deles. Aquele que é muito perigoso e tem jeito de ser, ele quer ser o... Né? Eu já tive preso que falou para mim, doutor, eu não trabalho. Não, você tem que trabalhar. Não, doutor, se eu quisesse trabalhar, eu estava na rua, sou bandido. Né? Eu não vou trabalhar. Tudo bem, então você vai cometer falta grave e vai ficar no fechado. Não vou não, doutor, vou fugir. Tudo bem, se você fugir, né, o problema é seu, mas enquanto você não fugir, você vai continuar no fechado. E ele fugiu mesmo, cara de palavra, né? Fugiu. E como é? A fuga é falta grave. Você vê o desafio da gente, né? Você cai um processo como esse que o Sérgio falou, de um preso que agrediu, né? A vítima ficou assustada. E aí, para a vítima, quer que o cara morra na cadeia, né? E quando chega para o juiz, a perspectiva precisa ser diferente. Agora, a gente não consegue passar essa mensagem para a população. Talvez seja um equívoco, né, que o judiciário tem. Porque se nós colocarmos esse cara junto com esses presos mais perigosos... Isso é pior. Ele é um cara que vai voltar pior. Não tem jeito. Então, todo o esforço que a gente faz é para não contaminar ainda mais. Mas o que passa para a vítima... Qual a impressão que passa? Eu fui agredido e não recebi resposta nenhuma, não recebi atenção nenhuma. Né? Então foi assim... O judiciário é falha. É complicado, sabe? As pessoas falam, a sociedade acredita. Isso tem uma parcela interessante de discussão e a gente fez isso muito agora no eleitoral, nas eleições municipais. Uma parcela de orientação para esclarecer. Nós três, além de tudo, somos juízes eleitorais. Estamos como juízes eleitorais agora. Agora, 3 de maio, doutor... Em junho eu saio também. Estou me afastando. Eu ainda vou fazer eleição, ainda vou ficar mais uns dias aí. Então, assim... Só acumula bastante função, doutor. Não está muito fácil, não. Né? Aí, veja... O que nós fizemos? O que nós fizemos? Um trabalho de orientação e esclarecimento da população. E esse trabalho, aí eu penso que o judiciário já evoluiu muito, mas nós precisamos melhorar muito nessa comunicação. Dizer para a população
na seara penal, por exemplo, o que acontece efetivamente, né? Por exemplo, o cara, a coisa mais preciosa que você tem agora é ter o computador, porque é dentro da tua tese de doutorado. Se você deixa no carro e vai no supermercado, quando voltar não está ali, tu quer a pena de morte para quem levou o computador. Só que foi um furto. Normalmente se quer ficar preso. Você consegue entender isso? Então, essa discussão, ela é fundamental, que passa por um esclarecimento. Esse esclarecimento, e aí, nessa hora, acontece uma coisa extremamente interessante. Eu e o Frank, a gente, da outra vez que eu vim até comentei isso, vou comentar novamente. Nós fomos para a Itália, fizemos um curso de enfrentamento ao crime organizado lá. E um dos professores desse curso chama Luigi Ferrajoli, que é o cara que escreveu... o cara que escreveu Direito e Razão, que é a Bíblia do garantismo penal. E aqui a gente tem grandes discussões disso para ver se esse garantismo penal, na verdade, não é um escudo protetivo para a impunidade. Tá? Comunidade criminosa. Isso. Né? Tá, muito bem. Então, a gente chega lá para ouvir o cara falando. Mas ele já está de certa idade e tal. E aquela discussão é só o que a gente faz aqui. Ele fala pelo livro dele, ele fala, mas é tudo que a gente faz. Ou seja, o cara cometeu um crime e tem todas as garantias de se defender. Porque nós juramos isso. O editor da magistratura jurou isso. Só que acabou essas coisas sendo tão desconfiguradas por outras questões, e quando essa desconfiguração ela está presente, o que acontece? Ele disse, não, a culpa é do Poder Judiciário que colocou o cara na rua. Como todos nós 4 fomos policiais, quando você vai, faz uma prisão de alguém, né? Prendeu o cara. Aí chega lá, eu lembro a minha primeira ocorrência foi, faz tempo, 1988, né? Aí eu prendi, era criança. Era bem pequenininho. Aí eu prendi um rapaz que estava embriagado nessa nossa rodoviária, que era desse mesmo jeito de hoje. Aí eu prendi o rapaz que ele estava fazendo lá uma algazarra, uma perturbação de sossego. Na época, preenchia o boletim de ocorrência policial, né, à mão, com carbono, aquele negócio todo, né? Demorei mais tempo de preencher o boletim do que ele ficar solto. Era uma contravenção penal. E eu suava em cima daquele negócio, a primeira vez que vai fazer. Entendeu? Então, assim, pra mim, é uma injustiça. Como é que o cara tá solto? Que absurdo é esse? É legal. Agora, É legal precisa esclarecer essa questão do Ferrajoli, porque um dos embates que surgiu lá é se o garantismo que chegou aqui é o garantismo que ele pregou lá. E fizeram essa pergunta, né? E aí, não, ele é liso, né? Não queria entrar em confronto, ele disse, não, o meu garantismo, o que eu preguei foi isso, o que eu escrevi foi isso. Agora tem gente que deturpa, assim, deturpa, né? E torna de um jeito assim gravíssimo, né? Eu tenho falado, sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho falado que nós temos, e é só uma discussão doutrinária mesmo, né? Tem gente que vê o garantismo como uma figura de um olho só, né? Ou seja, o garantismo ele só se presta em favorecer o criminoso, né? E essa, na minha ótica, não é uma visão adequada, né? Eu tenho sustentado sempre que eu tenho espaço num garantismo com um olhar integral. O que significa o garantismo com olhar integral? Quando você vai dar uma decisão, você vai olhar para o indivíduo, vai olhar para a Constituição, e o indivíduo tem um direito, eu tenho que olhar também para tudo que está em torno. A família dele, a família da vítima, a vítima. E se essa avaliação merece esse olhar integral, né? Porque se você olhar só para o agente, às vezes vai ser uma decisão afrontosa até. Então, se você dá uma decisão... Outro dia eu estava... É um caso que já foi julgado, do goleiro Bruno, né? E aí alguém falou assim, não, professor, mas... o Bruno já pagou a pena dele. Eu digo, olha, talvez fosse preciso olhar um pouco mais, porque teve uma menina ali que perdeu, tem uma mãe que sofre até hoje pela perda dela, porque você quer encontrou o corpo, tem uma criança, né, sem mãe. Aí disse, não, mas o Bruno vai pagar eternamente? Disse, não sei, mas precisava, ele teve um montante de condenação, talvez a condenação dele devesse ser cumprida de outra forma. Né? Mas isso é uma discussão assim que não vai se encerrar. Né? É uma discussão apaixonante até, né?
Mas eu tenho um olhar assim mais duro. A Netflix está com a série, acho que chama 3 toneladas, sobre o furto do Banco Central. Isso. Né? Muito bem. Eu vou fazer um spoiler aqui, não brigue comigo, por favor, tá? Você está assistindo, né? Então, infelizmente, essa daí tu vai ter que saber agora. Então, o que acontece? A pena que o juiz dá, ela é enorme. Enorme. Ele traz a Convenção de Palermo, né? E aí, tecnicamente, essa pena foi reformada, né? Tecnicamente, né, ela é extremamente questionada, tanto é que ela foi reformada. Mas, por exemplo, pena num furto, eu ia falar assalto, já corrigi, tá? Num furto, mesmo em concurso de pessoas, né? Aí ele colocou furto, concurso de pessoa com lavagem de dinheiro. Teve pessoas lá que receberam 300 anos. Esse questionamento do Pois é. Então, ele constrói, mas uma punição simbólica, né? Quer dizer, não é. E ele constrói, por exemplo, tem na lavagem de dinheiro. A gente pode até um dia conversar sobre lavagem de dinheiro para a organização criminosa. Tem vários podcasts, viu, Sandra? Você vai. Vou te dar trabalho. Antes de vocês chegarem, eu estava conversando aqui, eu falando, Soler, aqui nós temos algumas especificidades. Se você quiser falar sobre crime organizado, é o Arlen. Crime organizado, tráfico de drogas, nós todos falamos sobre isso, mas o Arlen é o cara que mais se especializou. Execução penal, talvez seja o nosso grande problema. Temos aqui o Sérgio. Crime mais comum, roubo, furto, estupro, eu me sinto autorizado a opinar, né? Mas então falou em organização criminosa. E aí ele pegou, por exemplo, o cara tinha... As pessoas, quando teve a divisão do botim, teve dinheiro para tudo quanto é lado, né? Aí o cara chegou, e um dos primeiros erros dos criminosos é que o cara chega numa loja de carro com um monte de carro. Bom, à vista. Tá. Bom, né? Para cada evento desse, comprou um carro, uma lavagem de dinheiro. Comprou outro carro, outra lavagem de dinheiro. E aí depois ele acumula a pena no concurso material. Aí, né? Então veja, né? A resposta que ele está dando era um clamor naquela hora, tá? Isso já foi julgado, transitou em julgado, né? E eu estou fazendo essa crítica na academia. Respeito totalmente a situação que ele viveu ali, que ele que sabe, como juiz de primeiro grau, como ele deveria fazer, e depois o tribunal reforma. Mas assim, o que ele fez? Ele entendeu. E isso hoje se discute que, inclusive, aquele furto foi um dos furtos que abasteceu o PCC para tomar, especialmente, a fronteira do Paraguai. Uma outra discussão, tá? Aí, vejam, como isso é feito? Exatamente o que o Frank está dizendo. Ele olhou um contexto e disse, vou dar uma resposta. Mas isso é um problema. Quando nós entramos na magistratura, o Sérgio lembra muito bem disso, e o Frank também, tinha uma escola do direito alternativo que ela era fundada no sul do Brasil. Direito, né? Achado na rua. Isso. O direito encontrado na rua. Achado na rua. Tá. Como é que se chama? Direito alternativo. Direito achado na rua. Aí era o seguinte, o juiz avaliava as circunstâncias dentro da sistemática do ordenamento jurídico e botava os valores dele. Eu estou sendo bem simpórico, essa coisa é bem complexa, não é fácil não. Mas ele dizia, ei, eu não vou punir não. Né? Porque havia também uma escola de abolicionismo muito forte, especialmente no Rio Grande do Sul, né, do abolicionismo penal, e que fazia uma tradução mais ou menos disso. Né? Porque você imagina, o Brasil tem 60 mil mortes por crimes violentos por ano, uma média. Tá? Se a gente não tiver o cárcere, vai ficar bem complicado. Então, essa discussão a respeito disso, eu acho que, e eu comum com o Sérgio, não pelo fato... e a gente discute e diverge muitas coisas, vocês vão descobrir já. Mas assim, essa questão de imediato, é preciso que a sociedade também tenha retenção. Né? Tenha válvulas que consigam mitigar esse tamanho da dor. No final da história é proteger o cidadão. Né? As garantias são importantes para que ele tenha direito a uma defesa plena, a um julgamento justo, a uma pena adequada também. Proporcional, razoável. Mas é muito importante também que a sociedade também tenha proteção. Aquela ideia de proteger o cidadão e a sociedade se vira, a sociedade não se vira. Se você não garantir segurança para a sociedade, você vai ter uma sociedade anômica, com isso você vai ter um caos social incontrolável. Mais violência
e mais criminalidade. Então você investir no inverso é muito importante. Políticas públicas. Com certeza. Né, para que não se reprima lá na frente. Olha, essa questão de política pública é muito interessante, que é também a minha tese de doutorado, políticas públicas de droga. Aí você fica imaginando, políticas públicas são interessantíssimas, sem dúvida nenhuma, com infraestrutura e implementação bacana. Aí você vai na fronteira dos Estados Unidos com o Canadá. Aqui é uma fronteira, a arma está liberada aqui, não está liberada aqui. O índice dos Estados Unidos desse lado é altíssimo de violência. Desse lado não tem nada. Quando eu estava na Polícia Militar, eu fiz um curso de resgate de refém. E tinham 2 policiais canadenses, eu fiz esse curso em Curitiba. E os caras trabalhavam também em operações especiais, tá? Fizemos o curso lá. Você era o famoso coiano. E conversando com eles e tal, e eles com a técnica apuradíssima, sabe? Eu digo, o que esses caras estão falando aqui? Eles sabem tudo, né? Bacana. Eu tive curiosidade de perguntar quantos casos vocês tiveram lá de refém. Disse, nenhum. Ele disse, como assim? Eu disse, não, nunca tivemos, não. Só que eles treinavam constantemente, eram preparados para isso e tal. Mas aí fala em política pública, né? Bacana. A mesma história, o cara olha, por exemplo, para El Paso e Tijuana, né? Em 2019, El Paso teve uma morte nos Estados Unidos. Tijuana, incontáveis. Lá, as questões, por exemplo, do desaparecimento das mulheres. Terrível. Tá? Cartel de Tijuana, extremamente famoso. Então, assim, políticas públicas, bacana. Mas atrelado a tudo isso, precisa ter um Estado, e eu não estou falando Estado interventor, mas um Estado forte que consegue realizar, né, o que esse contrato robesiano que nós fazemos com ele. Essa foi uma coisa muito importante, a questão do respeito à norma. Né? Uma norma que seja clara, seja factível de ser cumprida e que seja cumprida quando for imposta. Né? Tem um caso muito famoso em São Paulo, que eles começou a ter muito caso de óxido. Né? É derivado do crack. Crack já é horrível. Né? A droga é horrível por natureza. O crack é substrato da cocaína. O óxido é substrato do crack. Então é o ruim do ruim do ruim. E deixa a pessoa muito doida, muito enlouquecida, com uma rapidez muito grande, vicia muito rapidamente. Começou a entrar o óxido dentro dos presídios lá de São Paulo, o PC começou a ter problema de comando nas cadeias. O que ele fez? Não entra mais óxido. Está proibido entrar óxido na cadeia. Se entrar, né? PCC. Sim. PCC. Sem óxido, sem Acabou. crack, permite a cannabis. Acabou o óxido. Acabou. Eu queria direcionar uma pergunta para o senhor, a gente já está com o tempo já estourado, mas eu acho que essa pergunta é pertinente. Uma proposta de solução urgente para essa crise na execução penal. Olha, eu vejo alguns caminhos. O que eu vejo com mais assim, solidez é esse projeto que nós estamos implementando aqui em Rondônia, de classificação de presos e de unidades prisionais. Se eu conseguir, nós estamos com esse projeto, criar, por exemplo, nós vamos construir uma unidade prisional agora, de segurança mínima. Vai ser construído de tijolo e cimento, sem nada de concreto, para abrigar preso de baixa periculosidade. Temos os presídios tradicionais, N. Pinheiro, Panda, que são os comuns para presos de média periculosidade. Temos um presídio, que é o 470, que é para preso de alta periculosidade. Então nós criamos um sistema de 6 níveis, 1 e 2 para pequena, 3 e 4 para média, 5 e 6 para alta periculosidade, e tem um 7º, que é aquele preso que nenhum desses 3 níveis deu conta de segurar, manda para o federal. Né? E ele é um sistema móvel. Eu posso começar no 1 e piorar e parar no 6. Posso começar no 6 e melhorar muito e progredir até a 1. Mas o que eu faço com isso? Vamos já que nós 4 somos presos aqui, e eu sou líder de uma facção. Ele foi preso agora, ele vai para a unidade de baixa periculosidade. Ele não vai ter o contato com a gente. Nós não vamos exercer nenhuma influência sobre ele. Vai cumprir a pena dele tranquilo, vai voltar para o meio social sem nenhum grande problema. Agora, quando eu ponho um preso, por exemplo, misturo tudo, eu deixo esse cara, né, sob o domínio da violência. Contamina certamente. E aquele cara que é muito perigoso, eu vou colocar ele num sistema altamente controlado, com muitos agentes tomando conta, de forma que o preso, ele não vai comandar a cadeia. Ele vai ocupar uma cadeia de segurança máxima, lá ele vai ter todo
tratamento penal decente, mas todo o rigor de controle. Ele vai ser proibido de continuar comandando o crime dentro da cadeia ou determinando crime do lado de fora da cadeia. Se o Estado conseguir fazer isso, ele cria um sistema penitenciário funcional. É a teoria do isolacionismo, né, na execução penal. Hoje o papo foi extremamente técnico, né? Para quem acompanha o nosso podcast, essa aula. Se querem aprender mais, Instituto de Inovação e Prática Jurídica, né? Vamos lá, vamos fazer um mexer, né? Então, os senhores aí, sigam as redes sociais. Alessandra, é Instituto de Inovação, é INPJ no Instagram? Como é que tá no Instagram? Instituto de Inovação e Prática. Só você procura lá. Instituto IPJ. Instituto IPJ. Instituto IPJ. Inclusive nós estamos já preparando o material, já tem um monte de material pronto já. E o pessoal que se interessar, comece a procurar aqui, vai receber uma respostazinha. Quem tiver interessado em aprender, nos procure, que realmente... Olha, eu já garanti minha vaga. Então... Era muito Vocês que lutam. Todos muito bem-vindos. É um prazer. Olha, eu peço aos senhores desculpa, porque a gente tem papo para mais de hora aqui. Eu procuro mais ouvir, né? Ouvir e captar esse conhecimento. A prática penal, com o Dr. Franklin, é essencial. Nós temos aí diversas situações. Eu faço questão de estar presente, viu, Alessandra? Não me coloque nesse curso aí, eu estarei lá. Quero agradecer a Alessandra, que está aqui sempre conosco, que está aí nos bastidores com os senhores também. Obrigado mais uma vez pelos três estarem no Newspod. Quero mostrar aqui uma lembrancinha, né, para cada um. Tenta dar um close na caneca dessa, né? Eu adorei. Realmente, muito obrigado. Eu quero mostrar essa Agradecer singela, muito. que nos lembra... Eu pareço o mais novo dos três aqui, pode ver. Rapaz. Não, doutor Sérgio. Engraçado que nas fotos eu sou o mais alto da turma. Só na foto, mais né? magro. Só na foto. Muito bom esse contato, senhores. Muito bom esse aprendizado. Gostei muito. Faço questão que voltem outras vezes com a agenda de vocês. Vai ser um prazer. Nossa, um prazer é nosso. Então, hoje foi excepcional. Gostamos muito, né? Obrigado, Fabiano. Mauro, obrigado pela lembrança. Vou fazer vou dar o crédito, tá? Gente, nos acompanhe nas nossas redes sociais, né? O Newspod está lá no www.newsrondônia.com.br, no News TV, dentro do site, Facebook, Instagram e no YouTube. E hoje, né, Dr. Arlen Souza, Franklin Santos e Dr. Sérgio William Teixeira. Muito obrigado mais uma vez. Quero que façam as considerações finais. Na verdade, esse convite que a gente tem aceito para devolver para a sociedade um pouco do que nós recebemos. O destino tem sido muito bom, né? Então, devolver um pouquinho do que nós ganhamos é nosso compromisso, né? Então, sempre estaremos dispostos, é só chamar que estaremos aqui. Doutor Sérgio. Eu só tenho a agradecer, né, a oportunidade, né, estar aqui com amigos, discutindo direito, que é um assunto que a gente gosta, a gente encontra e já bate papo normalmente sobre isso também. Então é um grande prazer poder ter essa chance de estar aqui com você. A chance é nossa. Temas tão interessantes. A chance é toda nossa de ter vocês aqui. Obrigado, Rodrigo. É a segunda vez que eu venho, eu fico muito lisonjeado com essa oportunidade e quero acreditar que a gente pode somar muito com todo o público que trabalha com direito penal. E, sem dúvida nenhuma, essa oportunidade que você traz para a gente é a oportunidade de divulgar um trabalho que a gente já faz há muito tempo nas universidades e que, com certeza, é produtivo, tanto assim que nós temos tido muitas adesões ao nosso instituto e esperamos, sem dúvida nenhuma, levar novidades, especialmente para aqueles que estão sedentos de informação. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Peço desculpa qualquer coisa que tenha acontecido. E quarta-feira nós estaremos de volta com o prefeito da capital, Dr. Hildon Chaves. Então, até quarta-feira. Forte abraço. Tchau, tchau.